Muito bem. Queremos então conversar sobre a Europa, conversar sobre este país tão especial, a Ucrânia. Nós vimos os noticiários, vimos a respeito da invasão da Rússia, mas é diferente quando a gente apenas lê nos jornais, quando apenas ouvimos os noticiários e quando a gente pisa naquela terra, quando a gente sente o que realmente está acontecendo ali. É com muita alegria que eu quero trazer mais uma vez para você o nosso querido Emerson. Emerson, é uma alegria você estar aqui, viu? Para mim também, pastor. É inútil falar sempre sobre isso, mas é sempre um prazer. Você sabe disso. Amém. Você é muito especial para nós. Muito obrigado. E agora você está como coordenador dos Gideões ali na Europa. Amém. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, mas com amor. Preparado para viajar? Amém. Amém. Preparado para ir até os confins. Amém. De onde o Senhor quiser. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fico feliz por isso. Oi, Emerson, como nós dissemos aqui que a Ucrânia é um país especial. O que você sentiu quando nós te pedimos para você visitar a Ucrânia? Como foi a sua reação do pessoal lá na Itália e a sua viagem? O que significou para você? No início, quando eu pensei Ucrânia, que eu recebi o convite do ministério para ministrar lá, eu realmente falei assim, Senhor, prepara o meu coração. Porque as notícias na Europa, elas correm muito diferente das notícias que chegam no Brasil. Mesmo na Europa, as notícias não têm chegado falando sobre a Ucrânia, mas realmente como está acontecendo lá. A Ucrânia, todo mundo sabe, são 3 anos que está vivendo debaixo de um regime muito complicado. A Rússia, ela entrou no território ucraniano e levou com isso muita morte, muita perseguição. E no início, para mim, foi um pouco complicado, porque eu disse, Senhor, o que eu vou levar para esse povo? Não é? Nós vamos ministrar sobre oração, nós vamos ministrar sobre o que o Senhor tem feito, mas dá graça. E aí o que aconteceu? Eu pensei que eu estaria levando para lá, inclusive eu pedi cobertura da igreja italiana, sim. Orando por nós para levar conforto, consolação. Então, fui preparado para isso, para levar consolação e a igreja me cobrindo para levar consolação para uma terra que está muito assolada, que é a Ucrânia. Uhum. E parece que houve também, porque a invasão, né, Emerson, acontece separação de famílias, sim. Destruição, até mesmo da igreja, não é? Exatamente. Então... É uma coisa que quando eu cheguei na Ucrânia, conversando com os pastores da igreja, a primeira coisa que eu soube foi que 6 meses antes da invasão da Rússia no território, na verdade, a Rússia ela invadiu Donetsk, que é uma cidade, não é uma pequena cidade, 1 milhão de habitantes. Sim, então, grande. O modo como eles entraram em Donetsk foi um processo muito complicado. Doloroso. Exatamente, exatamente. Então, voltando 6 meses antes da invasão, uma das maiores igrejas da Ucrânia, eles tiveram um problema e essa igreja se separou. É uma das coisas muito comuns que acontecem nas igrejas europeias. Infelizmente, nosso inimigo sabe como agir bem, e as igrejas, quanto maior uma igreja é, mais problemas eles vão ter, porque nós estamos falando de seres humanos, mas ele conseguiu separar essa igreja. E quando essa igreja de 4.000 membros se separaram, houve ainda depois uma outra subdivisão, e essa igreja foi divisa mais uma vez, 6 meses depois, a Ucrânia foi invadida. Nós vemos que é uma brecha que se abriu. Exatamente. Por isso nós vimos que um dos pedidos, aliás, o primeiro pedido, na torre de oração dos Gideões é pela unidade do corpo de Cristo. Porque foi esta oração de Jesus, ali em João 17, quando o Senhor terminou toda a sua tarefa na sua primeira vinda, quando Jesus estava entregando ao Pai o relatório do seu trabalho, dos 3 anos e meio de ministério, de toda a sua vida terrena aqui, ele disse, Pai, que eles sejam um, como eu sou em ti, e tu és em mim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então sabemos, né, Emerson, como a unidade do corpo de Cristo, exatamente. Como por que Pedro diz, Paulo também, não faleis mal uns dos outros, para que haja amor, perdão, porque a unidade, a glória do Senhor se manifesta na unidade da igreja. Exatamente. Né? E na Ucrânia foi um processo tão bobo, né, uma coisa tão de criança o que aconteceu. E logo depois disso, 6 meses depois, começou a grande invasão da Rússia no território ucraniano. Foi um susto, sim, né? Sim, eu fiquei na casa de uma família que me receberam lá
E eles eram de Donetsk. Donetsk é mais ou menos porque eu estive em Kiev e em Pavlograd. Kiev são mais ou menos 450 quilômetros de Donetsk, próximo próprio a Pavlograd. É perto na fronteira já. Isso, sim, bem na fronteira. E uma das coisas que eles me contaram, eles viviam numa família normal, é como se imaginasse Belo Horizonte ser bombardeada no meio do dia. E ele estava indo para o trabalho, eles viviam muito bem, moravam num apartamento, ele me contou isso não para parecer assim que eu era rico milionário, mas para mostrar que eles estavam tranquilos. E ele morava num apartamento de cobertura e naquele dia ele estava indo trabalhar, e ele começou a escutar um barulho próprio, um zunido, né? Bam! Os efeitos especiais, né, no meu caso. E quando aconteceu isso, a onda de impacto daquela bomba foi tão grande que o carro dele levantou e ele estava 5 minutos ainda longe do centro da cidade. 5 minutos, se nós vamos contar a mesma velocidade do carro, são mais ou menos 5 quilômetros. Ele estava a 5 quilômetros do centro da cidade. Quando ele chegou no centro da cidade, houve uma outra bomba que caiu e assim, ele falou assim, Emerson, o que mais me chocou foi ter que passar por cima de corpos, pessoas pela terra, realmente um genocídio. E ao mesmo tempo, quando a Rússia lançou essa bomba, eles entraram com 9.000 soldados. E aí foi muito complicado. Nesses últimos 3 anos, a igreja, a situação, a Ucrânia em geral, ela está sendo muito atacada. No último ano, eles tiveram um acordo de paz, porque, na verdade, Donetsk foi completamente tomada pela Rússia, agora é território russo. E a igreja, com isso, também ela foi dizimada. E o que aconteceu com o templo daquela igreja de 4.000 pessoas, que eu disse para você que tinha separado, hoje é sede do governo dos russos em Donetsk. Então, a gente vê o peso espiritual que tem no meio disso tudo. Então, é muito complicado. Eles ainda estão vivendo esse processo de viver o dia a dia com medo do que vai acontecer. Então, é muito complicado. É uma insegurança muito grande, né? É onde nós temos não só de louvar ao Senhor pela bênção, pela paz, mas nós devemos ter esse coração, assim, de compaixão, de amor e de oração pelos nossos irmãos. Porque é muito difícil viver na insegurança. Pensar, meu filho está na escola, meu marido está no trabalho, será que vai terminar o dia em paz? Será que vamos dormir em paz? Será que vamos ouvir mais uma bomba? Será que eles vão invadir mais uma cidade? O que pode acontecer? Então, realmente, esta insegurança, esta tensão muda até o humor das pessoas. E como você disse que esperava levar o conforto para eles, como você encontrou a igreja a 100 quilômetros dessa fronteira? Como Exatamente. Eu cheguei em Kiev e logo depois em Kiev, um dia depois, nós partimos e fomos para Pavlograd, que são 130 quilômetros a 1h30, 1h15 minutos da fronteira da área de conflito. E durante o momento que eu estava viajando, nós viajamos de trem, e eu me lembro que eu disse assim, Senhor, eu me estou preparando para levar consolo, muda o meu coração, porque eu quero ser uma bênção para eles, mas para consolar a igreja, para abençoar as pessoas com palavras de conforto. E eu me lembro que durante o trem, nós viajamos de trem, foi muito legal, que pareciam bem aqueles filmes russos mesmo, e orando no trem, pedindo, Senhor, me dá palavras de consolação. E eu me lembro quando nós chegamos no outro dia, porque viajamos toda a noite no trem, e no outro dia, quando nós chegamos na estação, um irmão veio nos buscar. E quando ele chegou, o russo, ele é bem ucraíno, né? Vem de uma linhagem russa. Todos os países do leste europeu, eles são bem fechados. E quanto mais no norte da Europa você vai, mais fechados eles são. E nós chegamos na estação do trem, quando eu cheguei com o pastor Victor, e quando nós chegamos, esse irmão veio, nem me conhecia e me abraçou. E eu falei, opa, ali já era bem diferente. Acontecendo algo. Sim, e nos levaram para um lugar e tudo, e começamos a conversar. E eu falei assim, Senhor, eles não estão tão tristes assim quanto eu pensei. Então, assim, com certeza eles estão tentando esconder a angústia, né, dentro do coração deles. E naquela mesma noite eu fui ministrar nessa igreja. E quando eu cheguei na porta dessa igreja, o Senhor não tinha, eu querendo ouvir a voz de Deus, né, para mais palavras de consolo, e Deus me dizia, fique tranquilo, eu sei aquilo que eu estou fazendo. E quando nós chegamos na porta dessa igreja, a igreja estava em construção, ela estava em processo de reforma.
E quando nós entramos numa igreja, que era uma igreja grande, uma igreja feita para 500 pessoas, eles me apresentaram ao pastor Edward, e quando nós começamos a conversar, ele me contou a história da igreja de Pavlograd. Pavlograd significa cidade de Paulo. Então, nessa cidade, que é a 130 quilômetros da área de conflito, ele contou para mim que há 3 anos atrás, quando começaram as guerras, começou o conflito, ele disse para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E numa noite ele teve um sonho que Deus disse para ele assim: Edward, eu quero que você fique aqui. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você e sua família fiquem aqui. E ele falou assim: você pode falar isso para a sua igreja. Se as pessoas quiserem ir embora, eles podem ir, mas eu quero que você fique aqui. E eu quero que você faça mais. A igreja dele há 3 anos atrás era uma igreja para 250 pessoas. E Deus disse para ele: eu quero que você duplique a quantidade de lugares. E quando eu estava lá, durante esse período, foi há menos de 2 meses atrás, eles estão terminando a construção de uma igreja de 500 pessoas. Glória. E o que tem acontecido? Pessoas têm se convertido. Que coisa tão linda quando nós vemos o que Deus faz. No meio da pressão, no meio da tensão e total insegurança política no país, nós podemos ver o Espírito Santo guiando a igreja a ampliar as suas tendas, que o Senhor vai multiplicar o rebanho. Eu sei que você está com vontade de conhecer um pouquinho sobre a Ucrânia e a viagem do pastor Emerson. Estou te chamando de pastor, do Emerson ali na Ucrânia. Então, eu quero que você assista a essa reportagem comigo, vendo aí algumas cenas filmadas por ele ali na Ucrânia. Vamos ver Deus agindo ali, vamos conhecer este povo, vamos conhecer esta nação. Vamos lá, assista comigo. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí.
Quando Emerson me contava, trazia o relatório da viagem, meu coração ia ardendo, ardendo de amor e de ver como Deus é Deus. Como que a palavra de Deus realmente, ela nos traz segurança, conforto, como o Senhor é a nossa rocha, é o nosso escudo, e como que mesmo em tempos de guerra, nós podemos contar com este Deus que é o Deus da paz. Jeová Shalom, Amém. O Senhor Jesus que é o príncipe da paz. O Emerson, você falou aqui de coisas assim que a gente jamais esperava. Uma igreja crescendo no meio da dificuldade. Uma igreja aberta, com abraços em momentos tão difíceis. Exatamente. E o que mais te impactou? Você me contou um pouquinho dos jovens. Fale um pouquinho sobre os jovens lá. Uma das coisas que me impactaram foi que, na maioria das vezes, quando tem um processo de guerra, o que as famílias fazem, a tendência própria do ser humano é proteger os filhos. Então, a primeira coisa que, quando acontece um processo de guerra, aconteceu a mesma coisa no Kosovo e tantos outros lugares, é que eles pegam os filhos e eles mandam os filhos longe da guerra. Mas o que aconteceu na Ucrânia foi que Deus levantou, junto com esse pastor Edward, ele levantou os filhos dele junto com ele. E um dos filhos dele, o Vitaly, o que Deus fez com esse rapaz? Deu um sonho para esse rapaz. Deu para ele um sonho. E quando eu digo assim, um rapaz, ele é um rapazinho, 22 anos. E Deus deu para esse rapazinho um sonho de fazer um grande momento de adoração com 3.100 jovens. Uau! E na época ele disse assim, Senhor, mas por que 3.100 jovens? E Deus disse para ele assim, comece a pesquisar. E quando ele começou a pesquisar, ele encontrou um estádio para 3.100 pessoas. Que coisa linda. Então vamos ser assim, um dos maiores eventos em relação à Ucrânia, na Ucrânia, no meio de toda essa confusão, de toda essa crise em que os próprios habitantes, é como se no Brasil eu tivesse a andar com meu passaporte, para cima e para baixo com meu passaporte, para comprovar que eu sou brasileiro. Então, no meio disso tudo, os jovens estão se levantando. Eu encontrei com essa igreja, eu creio que o corpo de Cristo ele tem muitas partes, né, do corpo de Cristo. E Sim. essa eu encontrei com uma coragem. Eu chamo a igreja de coragem. Esses meninos indo pela estrada com muito frio, porque na Ucrânia faz muito frio, Sim. falando de Jesus no meio da rua, pregando o evangelho, que isso no Brasil é muito normal para a gente, mas isso não na cultura e não naquela situação em que eles estão vivendo. Eu perguntei para eles, né? Eu tive uma reunião, eu tive um encontro só com os jovens, e eu perguntei para eles no meio dessa guerra qual que era a coisa mais complicada para eles. Eles me olharam assim, nenhuma complicação. Oh. Eu disse, zero complicação. Eu disse, não, nós amamos Jesus. E aquilo que tiver que acontecer, ele vai acontecer, mas hoje nós queremos fazer a vontade dele. Isso me levou a pensar muito. Quando eu voltei para casa, enquanto eu estava voltando, eu falei assim, puxa vida, Deus, quanto eu tenho que aprender ainda. Quanto a igreja brasileira, italiana, tem que aprender ainda do Senhor para esse amor em relação às tuas coisas. E eles podiam escapar, podiam fugir. E isso me deixou muito assim. E quando eu voltei depois para Kiev, a igreja do pastor Vitor e da pastora Marina, eu encontrei também uma igreja muito forte. Uma igreja que está... Kiev é a capital. É a capital da Ucrânia. E nós encontramos com essa igreja, eu ministrei nessa igreja também para o encontro de líderes, vocês vão estar vendo depois no vídeo. Eu ministrei para esse grupo de líderes e foi uma bênção. Pessoas completamente apaixonadas por Jesus, loucas por Ele, e no meio dessa tensão. E eu fiz a mesma pergunta. No meio dessa tensão, o que é mais complicado para vocês? Eles disseram, nada. Nós queremos somente mais de Deus. E foi muito legal que quando eu despedi do pastor Edward em Pavlograd, ele olhou para mim, me abraçou e me disse assim, eu não quero pedir nada para vocês, nós não pedimos dinheiro, nós não pedimos sustento. A única coisa que nós pedimos para vocês é estejam orando por nós. Sim. Então, o nosso desejo, eu tenho procurado levantar em todo o Brasil onde eu tenho ido, intercessores para a Ucrânia. Que lindo, que lindo. O nosso coração se enternece, se enche de alegria de ver como que realmente a palavra de Deus, ela promove no nosso coração de uma maneira arraigada, fundamentada, a segurança verdadeira. Amém. Segurança verdadeira não é aquela pessoa que tem dinheiro, não é aquela pessoa que tem uma posição, não é aquela pessoa que está
tranquila e num lugar onde não há tensões, mas a verdadeira segurança está no Senhor. Amém. E como é lindo a gente poder ver a igreja assim, não é, Emerson? Exatamente. Como é maravilhoso podermos ver que os pastores, a igreja, os jovens, eles não fugiram do lugar difícil, dos lugares perigosos. Não fugiram, não abandonaram, mas ali estão dizendo, olha, que problema nós temos? Nós temos o Senhor. E é tão importante, né, Emerson, a gente Sim. ver como que a família, como que um pastor que toma posição, obedecendo o Senhor, Sim. como que Deus pode agir de uma maneira tão grande, trazendo a firmeza, trazendo o crescimento espiritual. E uma coisa muito maravilhosa, pastora, é que assim, uma humildade. Que lindo. Eu fiquei chocado em relação a ver a humildade deles em dizer assim, nós queremos receber de Deus. Não tinham a presunção de dizer assim, nós já sabemos e nós estamos aqui, nós somos os melhores. Pelo contrário, eles queriam receber mais de Deus. E às vezes a gente chega num determinado nível na nossa vida com o Senhor, não é? Que a gente pensa assim, olha, eu já tenho tudo, isso aqui está bom para mim. Para que mais que eu vou querer mais alguma coisa com o Senhor? Ou então a gente pensa, eu não tenho mais nada para receber. E eu fiquei muito feliz com isso, eu recebi muito. Nós pensamos que nós vamos dar e a gente recebe. Que lindo. Eu recebi muito indo até lá. Claro que tem tantos outros milagres que Deus fez ali, o modo como eu entrei na Ucrânia, porque para entrar na Ucrânia para ministrar você precisa de uma carta. O governo eles têm que assinar um papel, um documento que você tem que ser considerado um ministro de culto. Uhum. E normalmente quando você entra, a primeira coisa que eles perguntam é o que você veio fazer aqui. E você tem que mostrar essa carta. O problema é que a minha carta teve um atraso. Oh. E essa carta não chegou mais, nunca nas minhas mãos. Chegou para mim somente uma foto dessa carta no celular. E eu disse, Senhor, o Senhor vai na frente. Porque eu já estava no aeroporto e quando eu recebi o e-mail da pastora Marina, dizendo, Emerson, nós não conseguimos, chegou somente agora. E quando eu estou chegando na Ucrânia, e cheguei na frente da fronteira, os policiais lá, eles olharam para mim. Na imigração, isso. Eles olharam para mim e olharam meu passaporte, eu entreguei o passaporte e me disseram, do Brasil. Eu falei, sim, ok. Carimbaram meu passaporte, eu entrei. Eu falei assim, Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas. E aqui nós vemos uma responsabilidade nossa como brasileiros. Exatamente, né, sim. Que coisa linda vermos que as nações estão com as portas abertas para o Brasil. Deus tem um propósito muito especial para o Brasil, para você que está nos assistindo. Deus tem esse propósito tão lindo de enviar o povo brasileiro, enviar a igreja brasileira, enviar-nos as nações que estão prontas a receber. Então, foi só a palavra. Brasileiro, Deus abre seja bem-vindo. Com certeza. Com certeza. Às vezes, eu gosto muito de aconselhar. Depois, tem 16 anos que eu estou no campo missionário. E eu quero falar para você que tem desejo de ir para o campo missionário. Procure estar debaixo das leis de uma nação. Muitos missionários vão para uma outra nação e pensam o seguinte, eu não vou precisar de visto, eu não preciso de regras para ficar aqui dentro. Não funciona assim. Nós abrimos as portas espirituais. Então, quando você for para um lugar, você vai precisar de visto, você vai precisar de visto missionário, você vai precisar de muita coisa para lá. Não tente ir só por você mesmo. Deus quer usar os brasileiros? Ele quer sim, mas nós temos que ser usados debaixo da autoridade que rege uma nação. Então, isso é muito importante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.